Essa é a diferença gritante que a gente tem de fazer entre o Civil 3D e o AutoCAD. Então, um projeto desse, por exemplo, que você leva um dia e meio para fazer todas essas informações, no Civil 3D você consegue criar isso de forma muito mais rápida, talvez com duas horas e meia você desenvolve um projeto desse dentro do Civil 3D. Deixa eu explicar para vocês aqui qual que é a grande diferença, né, de fazer um projeto no AutoCAD e de fazer um projeto no Civil 3D. Muitas pessoas confundem isso, muitas pessoas têm dificuldade em entender que um projeto feito no Civil 3D é completamente diferente do que um projeto feito no AutoCAD. Ah, Rafael, então quer dizer que o projeto feito no Civil 3D, ele vai ser diferente em relação ao projeto, a concepção do projeto em si, a quantidade, tudo isso é diferente também em relação ao AutoCAD para o Civil 3D. Eu vou explicar para vocês por quê. Tá? Vou mostrar aqui alguns exemplos. Veja bem, toda vez que você vai desenvolver um projeto entre Civil 3D e AutoCAD, você tem basicamente ali duas nuances, né? Duas opções. Quando você opta por fazer um projeto dentro do AutoCAD, você escolhe desenhar um projeto. Ou seja, você não vai modelar um projeto, você vai desenhar um projeto. Certo? Por quê? Porque o AutoCAD ele é um software de desenho. Concorda comigo? O AutoCAD ele é um software de desenho. Quando você vai fazer um projeto de drenagem no Civil 3D, você não vai fazer o desenho daquela drenagem. Você vai fazer o quê? A modelagem daquela drenagem. É totalmente diferente. Então, a gente tem uma diferença enorme entre Civil 3D e AutoCAD, porque no AutoCAD você desenha e no Civil 3D você faz uma coisa que a gente chama de modelar o projeto. Tá, Rafael, mas beleza, eu nunca modelei um projeto no Civil 3D e eu quero entender como é que funciona isso. Então, fica de olho. E aí, para explicar essa grande diferença, né, essa diferença gritante que tem entre Civil 3D e AutoCAD, eu vou abrir aqui um exemplo para explicar para vocês aqui. Eu sempre gosto de mostrar com exemplo. Olha só, esse aqui é um exemplo, né, de um projeto de drenagem urbana. É a drenagem de uma rua, ou seja, eu tenho uma rua, vou fazer a drenagem daquela rua ali, certo? O que a drenagem faz? Ela coleta a água da chuva e direciona essa água da chuva até um ponto de lançamento. Ponto. Essa é a função de uma rede de drenagem, tá? Coletar a água da chuva, certo? Coletar a água da chuva e direcionar essa água até um ponto de lançamento. Para quê? Para evitar alagamento, para você não pisar na água, enfim, para você cuidar ali do seu da segurança viária também. Então, essa é a função de um projeto de drenagem, tá? De um projeto de drenagem urbana. Então, é muito comum a gente ver esse tipo de projeto aqui no nosso dia a dia. E aí, olha só, você tem aqui um exemplo, né, de um projeto onde você tem uma rede de drenagem, onde eu tenho os dispositivos e os tubos. Ou seja, eu tenho os dispositivos, que são as caixas, né, os PVs, as bocas de lobo, e eu tenho também os tubos, ou seja, os dispositivos que vão conduzir a minha água. Aqui eu tenho o dispositivo que vai captar a minha água e aqui os dispositivos que vai conduzir a minha água, ok? Essa é basicamente a concepção desse projeto de drenagem urbana. Beleza, isso da rede profunda. Não estou falando de drenagem superficial por enquanto, certo? A drenagem superficial ela é composta pelas sarjetas, meio-fio, faz parte aí da drenagem superficial, beleza? E dessa drenagem superficial a gente vai para as estruturas, para os tubos, e aí sim eu encontro, né, um ponto de lançamento onde eu vou lançar essa drenagem, seja numa caixa existente, numa rede existente, seja numa lagoa, seja num córrego, num curso d'água, enfim, eu preciso direcionar essa água, né? Eu capto ela e ela vai de forma subterrânea, né, para outro lugar onde vai garantir aí a minha segurança, né? Vai garantir aí a conservação do pavimento, enfim. Essa é a função da minha drenagem. Ponto. Beleza. Eu entendi como que funciona a drenagem. Qual que é a grande diferença de você fazer um projeto como esse aqui, né, onde eu tenho aqui o dispositivo, eu tenho uma caixa, eu tenho aqui os meus tubos, certo? E aí vou até o lançamento aqui numa caixa existente. Qual que é a grande diferença de fazer um projeto como esse no Civil 3D ou fazer um projeto como esse no AutoCAD? Olha só, a grande diferença está aqui. No AutoCAD, você tem que fazer tudo manualmente. Ou seja, deixa eu pegar aqui e ver se eu consigo mostrar para vocês.
a prancha que vai ficar mais fácil de você entender. Ó, olha só. Visualização, sentido anti-horário, beleza. Quando eu pego aqui na minha prancha, eu tenho vários elementos que compõem esse projeto, certo? De modo geral, eu tenho vários elementos que compõem esse projeto. Eu tenho aqui a minha rede, né, em planta, visto em planta, certo? Eu tenho aqui o meu perfil longitudinal, que é o quê? É um corte, né, no maior sentido, certo? O meu perfil longitudinal. E eu tenho aqui também, aqui embaixo, algumas tabelas, né? Com as coordenadas, as cotas e tudo mais. Perfeito? E aí, a partir disso, eu entendo que tudo isso, né? Tudo isso precisa ser criado. Né? Quando você vai fazer um projeto, você não tem nada pronto, em teoria. Certo? E aí, o que acontece? Quando eu penso que isso aqui tem que ser algo que vai ser ainda criado, se eu estiver fazendo isso aqui no AutoCAD, né, no AutoCAD tradicional, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar desenhar todos esses elementos manualmente. Então, por exemplo, eu tenho que pegar uma caixa dessa e desenhar, eu tenho que pegar um tubo desse e desenhar, eu tenho que pegar a cota da curva de nível, que está aqui na cota 40, por exemplo, eu tenho que escrever essa cota manualmente. A estaca, ó, 0, estaca 1, estaca 2, eu tenho que escrever esses textos manualmente, certo? Isso se você estiver fazendo no AutoCAD. E aí eu tenho aqui também, ó, os textos, né, do meu projeto, por exemplo, boca de lobo, cota do topo dela, né, a cota de terreno ali, 41,33, a cota de fundo, 40, certo? A profundidade, 1,20 m. Quando eu faço isso no AutoCAD, eu tenho que calcular isso manualmente, certo? Eu tenho que calcular isso manualmente. Qual que é o grande problema disso? Dá um puta trabalho fazer isso. Talvez você que está assistindo aí faz esse tipo de projeto no AutoCAD ou já fez esse tipo de projeto manualmente, desenhando manualmente, né? Eu já fiz, né? Já fiz manualmente e eu sei o trabalho que dá para você criar isso de forma manual. Quando você faz isso dentro do Civil 3D, um projeto como esse dentro do Civil 3D, o que acontece? Esse tipo de projeto, ele é modelado dentro do Civil 3D. O que significa, Rafael, essa questão de modelagem? Por exemplo, eu não desenho o tubo, essas duas linhazinhas aqui, elas não são desenhadas. Eu crio realmente um tubo, exatamente do tamanho que vai ficar lá no campo, na obra, certo? Eu crio uma boca de lobo exatamente do tamanho que vai ficar lá na obra, e aí essa criação vai me dar como resultado depois os meus textos. Eu posso extrair esses textos dessa modelagem, né? Dessas estruturas que eu criei. Eu posso extrair esse perfil longitudinal também dentro dessa modelagem que eu criei. Então, não preciso desenhar esse perfil mais, porque ele vai sair automaticamente ali para mim. Né? Eu não preciso, por exemplo, desenhar, criar uma tabela de coordenadas dessas estruturas manualmente. Por quê? Vai sair automaticamente usando o Civil 3D. Essa é a diferença gritante que a gente tem de fazer entre o Civil 3D e o AutoCAD. Então, um projeto desse, por exemplo, que você leva um dia e meio para fazer todas essas informações, no Civil 3D você consegue criar isso de forma muito mais rápida, talvez com 2 horas e meia você desenvolve um projeto desse dentro do Civil 3D.